Imagine que você acorda, mas não no seu quarto. O ar cheira a fumaça de madeira queimada, feno úmido e algo metálico, talvez ferrugem. Você abre os olhos devagar e percebe que está deitado sobre um colchão de palha amarrada, tão áspera que arranha sua pele como areia. A luz invade o ambiente através de uma pequena abertura na parede. Não uma janela, mas um buraco irregular, coberto por uma peça de tecido grosso. Você está na Idade Média, e logo nos primeiros minutos, descobriria que... sim, você não sobreviveria um único dia aqui. A primeira coisa que seu corpo sentiria é o frio. Não o frio moderno, que você resolve com um casaco ou aquecedor, mas um frio úmido, que invade as roupas, entra nos ossos e se esconde debaixo da pele. As casas não possuem isolamento. As paredes, feitas de barro e madeira, deixam o vento passar como se fossem peneiras. Você levanta e percebe que está numa espécie de cabana simples. O chão é de terra batida. Não existe piso, nem cerâmica, nem madeira bem cortada. Ao caminhar, seus pés afundam em pontos molhados onde a chuva infiltrou durante a noite. No canto, há um banco de madeira tão irregular que parece ter sido esculpido à força, com um machado cego. Acima dele, pendurados por cordas, restos de ervas secas que servem como remédios improvisados, muitos deles inutilmente. Porque na Idade Média, remédios raramente funcionavam. Você ouve passos lá fora. Vozes despertam o vilarejo, mas não são conversas animadas. Sons secos, cansados, de pessoas que vivem a mesma rotina todos os dias e se orgulham apenas de conseguir sobreviver mais uma manhã. Você empurra a porta de tábuas tortas. Ela range como se reclamasse por ser tocada. Ao sair, você vê o vilarejo. Casas pequenas, telhados de palha, lama por todos os lados e uma névoa fina escondendo parcialmente as árvores em torno. O sol ainda luta para atravessar as nuvens grossas. E então, você percebe outra coisa. O cheiro. O cheiro do século XIV. Mistura de excrementos de animais, restos de comida, água parada, suor acumulado e fumaça. Sempre fumaça. Cada casa tem uma fogueira constante e a aldeia inteira parece estar envolta em uma névoa permanente de queimado. Você respira fundo e tosse. Não existe saneamento. Não existe higiene pessoal regular. Não existe umidade controlada nem ventilação adequada. Sua garganta começaria a arranhar antes do meio-dia. Mas você decide continuar observando, tentando entender como era viver aqui. Uma mulher passa carregando um balde de água fria. Ela provavelmente caminhou até um poço distante, porque água encanada é um conceito de ficção científica para essa época. Atrás dela, duas crianças descalças brincam com um pedaço de madeira e uma pedra. Mesmo na infância, os rostos são sérios, marcados. Você caminha até o centro da vila, onde algumas pessoas já se reúnem. Um homem, com barba desgrenhada e roupas feitas de lã grossa, está afiando uma lâmina. Não é uma espada, nem uma ferramenta elegante. É uma faca de uso geral, para cortar carne, para trabalhar couro, para defender-se se necessário. E sim, talvez fosse necessário, porque a Idade Média não era um lugar pacífico. Assaltos eram comuns, incursões de grupos vizinhos, ainda mais. E dependendo do reino e do ano, conflitos internos explodiam a qualquer momento. Você sente o peso invisível da insegurança pairando no ar. Aqui, a vida não é garantida. Ela precisa ser conquistada todos os dias. O homem com a faca olha para você com estranhamento. Claro, suas roupas, seu jeito, nada combina com aquele mundo. Você parece um viajante sem cavalo, sem saco de suprimentos, sem armas. O tipo de pessoa que, na lógica medieval, não duraria muito. Mas antes que ele pergunte qualquer coisa, você observa algo curioso. Ao lado da praça, um grupo se reúne ao redor de um caldeirão enorme. Alguém mexe lentamente uma sopa rala, cheia de água e quase sem tempero. Esse é o café da manhã. E provavelmente também o almoço. Um líquido quente para enganar o estômago e manter as pessoas de pé. Você se aproxima e o cheiro é bem simples. Nada de especiarias.
Nada de sabor intenso. Na Idade Média, tempero era item de luxo. A comida tinha gosto de sobrevivência. Enquanto observa, um ancião sentado num tronco tosse repetidamente, com um som profundo, quase doloroso. A tosse parece antiga, permanente, como se tivesse acompanhado ele por anos. A saúde aqui é um privilégio raro. Uma simples infecção na garganta poderia ser sentença de morte. Ao longe, um sino improvisado toca. A aldeia desperta por completo. E você percebe outro detalhe. A luz da manhã é fraca, mas suficiente para mostrar que todos carregam expressão de cansaço. Pessoas de 30 anos parecem ter 50. Corpos magros, mãos ásperas, olhos marcados por noites curtas e trabalho pesado. Você continua caminhando até perceber algo que o deixa desconfortável. O chão de terra é interrompido por uma vala estreita, onde corre um líquido escuro, mistura de chuva, lama e dejetos. E você entende com clareza perturbadora por que doenças eram tão comuns. Mas o dia está só começando. Um grupo de homens se prepara para cortar lenha. Outro vai verificar cercas e animais. Mulheres separam tecido, tratam peles, amassam pão denso feito sem fermentação moderna. Tudo é lento, tudo é manual, tudo é repetitivo. E absolutamente tudo cansa. Você passa por um pequeno estábulo e ouve o relinchar de um cavalo fraco, mostrando costelas. Animais, assim como humanos, vivem no limite. No momento seguinte, alguém te chama. Uma voz rouca, porém firme. Ei, você aí! Você vira! É o mesmo homem da faca. Ele se aproxima com um olhar avaliativo. Nunca te vi por aqui. De onde vem? Você hesita, porque, como explica, sou do futuro? Está sozinho? Ele pergunta, agora em tom mais sério. Sozinho. Essa é a palavra mais perigosa da Idade Média. Sozinho significa vulnerável. Significa que ninguém reclamará seu corpo se algo acontecer. Significa que você é um alvo fácil para ladrões, para autoridades corruptas, para quem decidir usar você como mão de obra temporária. Ou pior, você sente sua respiração acelerar, mas o homem não parece hostil, apenas desconfiado. Ele aponta para seus pés. Sem botas, vai morrer antes do pôr do sol. Só então você percebe. O chão está frio, úmido, irregular, e você não tem calçados adequados. Na Idade Média, até andar poderia ser fatal. Você tenta sorrir, mas ele balança a cabeça e volta para suas tarefas, deixando claro que, se quer sobreviver, precisa se adaptar. Rápido. Porque, neste mundo, cada detalhe se importa. E o dia mal começou. A névoa começa a se dispersar, revelando o campo ao redor do vilarejo. Vasto, silencioso, cheio de sombras entre as árvores. Você sente um arrepio, não apenas pelo frio, mas porque percebe algo profundo. A Idade Média não era apenas um período histórico. Era uma luta constante contra o clima, contra doenças, contra a fome, contra a violência, contra o próprio tempo. E você? Você acabou de chegar e já está perdendo. Você mal terminou de ajustar a respiração no frio da madrugada quando um som familiar corta o silêncio. Um galo. Mas não o tipo de galo feliz das ilustrações infantis, cantando com orgulho ao amanhecer. Este aqui está rouco, irritado e provavelmente tão cansado quanto você. Ele canta não porque quer, mas porque é o único trabalho dele. E ele leva isso tão a sério quanto alguém pode levar algo às 4 da manhã, no século XIV. É assim que você descobre uma realidade medieval nada romântica. O dia não começa quando você quer. Começa quando tudo ao seu redor decide. Enquanto ainda está sentado no seu colchão de palha, você tenta alongar as costas. É nesse momento que percebe um detalhe importante. Você não tem mais costas. Ou pelo menos, elas não funcionam. Dormir sobre palha, no frio, com um cobertor que mais parece um pedaço de pano esquecido, transforma qualquer um numa pessoa de 80 anos, mesmo que você tenha 20. Mas é hora de ir. Não porque você esteja com vontade, não porque tenha energia, mas porque, na Idade Média,
A vida não espera por você. Ao abrir a porta da cabana, o vento gelado da manhã quase te convence a voltar para dentro. Quase. Porque lá dentro está frio, mas aqui fora está mais frio e molhado. A névoa cobre o vilarejo como uma manta silenciosa e o barro úmido agarra seus pés com a confiança de quem não pretende soltá-los tão cedo. Você respira fundo e percebe outro detalhe. O ar não tem cheirinho de natureza. Nada de aroma de pinho, mato fresco ou flores silvestres. O cheiro é uma mistura de fumaça, terra molhada, animais, pessoas que não tomam banho e um toque final de "não pergunte o que é isso", vindo de algum canto da rua. Aos poucos, outras silhuetas começam a surgir na neblina. Vizinhos, todos tão sonolentos quanto você. Ninguém conversa muito cedo assim. Não por timidez, mas porque acordar vivo já é uma conquista grande o suficiente. Conversar seria pedir demais. Você segue em direção ao poço da vila, porque sua primeira tarefa do dia é simples: buscar água. Simples. Se você ignorar o peso do balde, a distância até o poço, o frio que deixa suas mãos duras como madeira e o fato de que você vai fazer isso mais umas 10 vezes ao longo do dia. No caminho, você percebe algo curioso. O poço já tem fila. Muita fila. Cada morador aguarda com a paciência forçada de quem sabe que a água não vai vir até eles. E como ninguém inventou ainda o conceito de fila organizada, todos se acumulam em torno do poço. Cada um tenta parecer mais miserável que o outro, numa tentativa silenciosa de pular sua vez por pena. Uma senhora olha para você com uma expressão que mistura cansaço e julgamento. Não se sabe por quê. Aqui, ser analisado por estranhos parece ser um esporte local. Quando finalmente chega a sua vez, você abaixa o balde. O rangido da corda ecoa como se estivesse prestes a se partir. E você sabe que, se partir, sua vida vai oficialmente se dividir em antes da corda e depois da corda. A água sobe lenta, pesada, gelada. E quando você finalmente coloca o balde no chão, percebe que parte da água já caiu. Isso é normal. Isso sempre acontece. E ninguém vai te dar mais tempo só porque você perdeu metade. De volta pela trilha lamacenta, você tenta equilibrar o balde com cuidado. Mas não adianta muito. Algumas gotas caem, outras espirram, e a maior parte vai parar no chão antes de chegar ao destino. Você pensa em como seria bom ter um carrinho, uma roda, qualquer coisa. Mas esqueça. Se você pedir algo assim agora, vão achar que você está querendo reinventar o mundo. De repente, uma figura cruza seu caminho. Um trabalhador mais velho, carregando lenha. Ele passa por você devagar, as pernas rígidas, a coluna torta. Ele olha rapidamente para você. E nesse olhar, existe uma espécie de aviso silencioso. Aproveite suas costas enquanto elas ainda funcionam. Sim, a vida medieval tem seus pequenos conselhos filosóficos, quase todos relacionados à dor. Com a água entregue, você segue para sua próxima tarefa: ajudar no campo. E aqui você faz outra descoberta. Trabalhar na terra medieval não é como aqueles vídeos relaxantes com música lo-fi, mostrando pessoas colhendo cenouras perfeitas. Nada disso. Aqui, a terra é dura, a enxada é pesada, e o frio transforma cada movimento num teste de sobrevivência. Mesmo assim, há algo quase poético no campo da manhã. A neblina se ergue devagar, revelando fileiras de vegetação tímida, pequenas gotas brilhando nas folhas, pássaros começando a cantar. Por um segundo, um único segundo, parece bonito. Mas então, você escorrega e quase cai no barro, e a poesia acaba. Conforme o trabalho avança, seu estômago começa a reclamar. Não que você tenha muitas opções. O café da manhã medieval consiste em pão, às vezes pão velho, às vezes só meio pão, às vezes nada. E lembra daquela frase? Café da manhã não te dá energia, ele simplesmente acontece com você. Bom, naquela época, isso nem era piada. Com a barriga reclamando, você olha ao redor e percebe que ninguém está particularmente animado. O dia está só começando e todos já parecem exaustos.
Cada um tem sua própria lista de tarefas e nenhuma delas é leve. Mas existe algo bonito nisso também. A vida aqui é dura, muito dura, mas é simples. As pessoas conversam pouco, reclamam pouco e esperam pouco. Elas apenas vivem, um dia de cada vez. E no meio dessa simplicidade brutal, há uma espécie de calma estranha. Uma calma que faz você respirar mais devagar. Uma calma que faz você ouvir a brisa. Uma calma que talvez, só talvez, seja o que você precisava para finalmente adormecer. A manhã seguinte nasceu envolta em uma névoa fina, daquelas que parecem deslizar como véu sobre as casas de madeira e pedra. O ar carregava um frio úmido, quase pegajoso, e a vila despertava de maneira lenta, preguiçosa, como se cada habitante precisasse negociar com o próprio corpo antes de deixá-lo levantar da cama. Enquanto os primeiros sons do dia surgiam, o galo distante, o mugido abafado de uma vaca e o arrastar ritmado de passos na terra, você seguia seu caminho pela via principal, observando a vida rasteira e simples que fluía entre as casas apertadas. O cheiro predominante não era exatamente agradável, mas familiar. Fumaça de lenha, couro molhado, palha úmida e algo mais difícil de definir, mas constante, como se a própria vila tivesse um aroma particular, enraizado no tempo. Hoje, porém, haveria um novo trabalho para você, e a notícia chegara ainda antes do nascer do sol. Um mensageiro da vila bateu na porta da cabana onde você dormia, com os olhos semicerrados pelo cansaço e a voz arrastada. Precisamos de ajuda no poço antigo. Algo aconteceu lá. A frase era curta, mas suficiente para despertar alerta em qualquer morador. O poço antigo ficava na parte mais velha da vila, onde as casas eram mais tortas, as vielas mais estreitas e as histórias mais escuras. Não histórias de monstros ou fantasmas, mas de coisas reais, quedas, pragas, secas repentinas, disputas entre famílias. O poço carregava lembranças, e a vila sempre tratava lembranças com respeito. Você chegou ao local pouco depois, encontrando uma pequena aglomeração. Um grupo de camponeses discutia em voz baixa, gesticulando enquanto apontava para o interior do poço. A corda usada para puxar o balde estava rasgada, desfiada como se tivesse sido torcida ao extremo. O balde, por sua vez, havia caído e agora repousava lá embaixo, distorcido, amassado, quase irreconhecível. Isso não é normal, murmurou uma mulher mais velha, segurando um xale de lã contra o peito. Nem os anos fazem uma corda se partir assim. A verdade é que você também achou estranho. Cordas podem quebrar, claro. Madeira pode apodrecer. Mas aquilo parecia ter sido arrancado com força bruta. Uma força que ninguém naquela vila possuía. Pelo menos, não alguém vivo. Mas a função era simples. Descer, verificar o estado do poço, analisar a água, recuperar o balde se possível e substituir a corda. Era um trabalho considerado perigoso, porém necessário. O interior do poço era mais úmido do que você lembrava. As paredes de pedra escura estavam cobertas de musgo espesso, as gotas de água deslizavam como pequenas pérolas e o eco dos seus movimentos criava um ambiente quase isolado do mundo exterior. Quando seus pés tocaram o fundo, você percebeu algo diferente. Havia marcas na lama, não pegadas humanas. Eram arrastos, como se algo pesado tivesse sido puxado ou tivesse se arrastado ao redor da base do poço. A água em si estava turva, levemente esverdeada. Nada fora do comum, exceto por um detalhe. Ela parecia mais profunda do que deveria, como se algo tivesse deslocado o sedimento e aumentado a cavidade. Ao tocar a superfície com a mão, você sentiu a temperatura da água, gelada, quase cortante. E no silêncio opressor do poço, você ouviu algo. Não um som alto, mas um murmúrio tênue. Talvez correntes subterrâneas. Talvez eco da vila. Talvez sua imaginação. Ainda assim, você continuou o trabalho. Subiu com calma, substituiu a corda, reforçou a estrutura de madeira e orientou os moradores a evitar o uso até o final da inspeção. A vida medieval tendia a seguir em frente rapidamente,
mas algumas pessoas continuaram observando o poço, como se esperassem que algo subisse dele. Mais tarde, em uma conversa tranquila com um dos anciãos, você descobriu que o poço era mais antigo do que qualquer construção ao redor. Diziam que ele existia antes mesmo da vila. Um ponto de água usado por viajantes, eremitas e nômades. Há histórias, o ancião disse com a voz rouca, de que a água se move sozinha, de que às vezes ela sobe, outras vezes ela desce. Não eram histórias assustadoras, eram histórias calmas, quase filosóficas, como se o poço fosse uma criatura antiga e silenciosa, respirando dentro da terra. Você passou o restante da tarde ajudando em pequenas tarefas e reparos, mas o poço permaneceu na sua mente, como uma sombra suave, não uma ameaça, apenas um símbolo do tempo. À noite, enquanto o vento soprava através das frestas das casas e a fogueira crepitava ritmicamente, você pensava na vila, na fragilidade da vida ali, na simplicidade dura e honesta daquele cotidiano. A Idade Média era exatamente assim, cheia de trabalhos árduos, perigos discretos, mas também de uma tranquilidade única, aquela que vem de viver cada dia apenas com o necessário, sem pressa, sem distrações modernas. E conforme você fechava os olhos para finalmente dormir, num colchão de palha que rangia como se estivesse vivo, o som distante do poço parecia ainda ecoar na sua mente. Um eco suave, profundo, infinito, quase como uma respiração. A vila já estava imersa em um silêncio pesado quando o sol desapareceu por completo. As chaminés soltavam colunas finas de fumaça, perdendo-se no céu escuro, e as tochas acesas nas esquinas projetavam sombras longas que tremulavam com o vento. Era uma noite particularmente fria, daquelas em que o ar parece mais denso, quase sólido. Mesmo assim, algumas poucas pessoas ainda circulavam, terminando suas tarefas antes de se recolherem. Durante o dia, eu já havia presenciado mais contrastes da vida medieval do que poderia imaginar. E, embora estivesse cansado, havia algo em mim que insistia em observar, absorver, entender. Talvez fosse pura curiosidade, ou talvez fosse o próprio ritmo daquela época que parecia puxar qualquer visitante para dentro de seu mistério. Depois da conversa com o ancião sobre o poço, continuei caminhando pelas vielas estreitas. As casas, torcidas pelo tempo, rangiam com o vento e o cheiro de lenha queimada se misturava ao odor úmido da terra. Ao virar uma esquina, notei uma luz vermelha e viva escapando pela porta entreaberta de uma pequena construção de madeira. Era a única luz forte no fim da rua. Todas as outras eram suaves, pálidas. Aquela se destacava. Aproximando-me com cuidado, percebi que era a casa do açougueiro. A porta, apesar de encostada, rangia levemente com o vento, revelando parte do interior iluminado por uma fogueira robusta. Empurrei devagar, sentindo o calor escapar em ondas. O interior era simples, porém arrumado. A fumaça da fogueira fazia o ar parecer denso, mas aconchegante. Um contraste marcante em relação ao frio cortante lá fora. O açougueiro estava sentado em um banco baixo, afiando lentamente uma faca. O som metálico suave ecoava ritmado, quase hipnótico. Ele tinha ombros largos, mãos firmes, e uma barba espessa que misturava fios ruivos com acinzentados. Quando ergueu os olhos, não demonstrou surpresa. Apenas assentiu, como se já soubesse que eu entraria ali. "Está procurando abrigo ou histórias?" perguntou ele com uma voz grave e calma. Respondi que qualquer conhecimento sobre a vida ali seria bem-vindo. O homem deu um leve sorriso, guardou a faca e ajeitou um pedaço de madeira na fogueira. As chamas cresceram, projetando sombras dançantes nas paredes. "Todos acham que meu trabalho é sobre carne." Começou ele olhando para o fogo. "Mas, na verdade, meu trabalho é sobre sobrevivência, de todos nós." A pausa que fez parecia cuidadosamente colocada para criar mistério. Mas não havia teatralidade em sua voz. Era alguém acostumado a contar histórias sem pressa. "A vila inteira depende do que faço", continuou. "Não apenas por causa da comida, mas porque a cada manhã preciso decidir o que pode ser usado,
o que deve ser jogado fora, o que corre risco de adoecer alguém. Aqui não há desperdício. Qualquer erro meu pode custar vidas. Seu olhar se perdeu por um momento, como se estivesse lembrando de algo distante. Há muitos anos, prosseguiu, tivemos um inverno tão forte que até o rio congelou. A lenha era pouca, os animais eram poucos, as pessoas passavam fome. E fome faz qualquer homem pensar coisas que nunca pensaria. Foi nesse inverno que aprendi a ouvir o que a carne não dizia, mas escondia. Ele então respirou fundo, sem pressa, como quem se prepara para falar algo que carrega um peso especial. Certa vez, trouxeram até mim um porco que não parecia doente, mas tinha algo errado no olhar. Era difícil explicar, mas algo nele parecia mais quieto do que deveria. Eu abri o animal e percebi que ele estava com uma doença que, se espalhasse, poderia matar metade da vila. A fogueira estalou naquele momento, como se pontuasse sua frase. Foi ali que entendi que meu trabalho não é cortar, mas proteger. Pessoas acham que o perigo sempre vem dos lobos, da guerra, das doenças de fora. Mas às vezes, ele vem de dentro da própria vila. Silencioso, disfarçado. Ele me olhou com uma expressão séria, mas tranquila, como se estivesse me ensinando algo que precisaria ser lembrado. Quer saber um segredo? Disse ele, abaixando um pouco a voz. Às vezes eu escuto a vila respirando. Cada casa, cada família, cada fogo aceso. E quando algo está errado, mesmo antes de eu ver, eu sinto, como se a madeira, o vento, as chamas, me contassem. Era impossível não entrar naquele estado quase meditativo. A combinação do calor da fogueira, do estalar da lenha e da voz grave do açougueiro criava uma atmosfera profundamente relaxante. Cada palavra parecia lenta, pesada, porém suave ao mesmo tempo. Houve uma noite, continuou, em que acordei com um pressentimento estranho. Era inverno. Tudo estava silencioso, mas eu senti como se algo respirasse diferente. Fui até a pequena despensa nos fundos. E então ouvi um ruído muito suave, quase como um sussurro vindo das prateleiras. Ele fez outra pausa. Não uma pausa dramática, mas uma pausa natural, como alguém que realmente revive a cena. Quando acendi a vela, percebi que um dos barris estava se mexendo sozinho. Abri devagar e lá dentro estava um gato, fraco, tão fraco que mal conseguia miar. Ele havia entrado procurando comida, e se tivesse morrido ali dentro, poderia ter contaminado tudo. O rosto dele suavizou. Salvei aquele gato. E por incrível que pareça, foi ele quem me ajudou a perceber problemas antes que acontecessem. Sempre que algo não estava certo, ele arranhava a porta, ou encarava um canto, ou miava para o vazio. O açougueiro então apontou discretamente para um pequeno banco ao canto da sala. Ali estava um gato velho, de pelagem cinzenta e olhos atentos, observando tudo com tranquilidade. Ele ainda está comigo, disse o açougueiro com orgulho. E ainda me avisa quando algo não vai bem. O animal piscou devagar ao ouvir a voz de seu dono, como se confirmasse exatamente o que fora dito. Na Idade Média, concluiu o açougueiro voltando a olhar para o fogo. Sobreviver não é sobre ser forte. É sobre perceber antes dos outros. Ouvir o que ninguém ouve. Sentir o que ninguém sente. Fogo, água, animais, madeira. Tudo fala. Se você aprender a escutar, viverá mais. Se ignorar, não durará muito tempo. A chama cresceu um pouco mais, iluminando seu rosto com tons laranjas e vermelhos. O vento lá fora assobiava de forma suave e o gato acomodou-se, fechando os olhos como quem descansa sabendo que tudo está em ordem. Aquela combinação de calor, silêncio e sabedoria me envolveu de um jeito quase anestésico. Era como se eu estivesse ouvindo não apenas uma história, mas a própria vila falando através daquele homem. E por um momento senti exatamente o que ele queria dizer. A vila respirava. Respirava devagar, como alguém que adormece ao calor de uma fogueira. A noite medieval continuava lá fora. Fria, profunda,
silenciosa, enquanto eu permanecia diante de um homem que entendia aquele mundo melhor do que qualquer outro. E ali, sentado no brilho trêmulo das chamas, senti que estava prestes a descobrir ainda mais. Porque na Idade Média, sempre havia outra história esperando logo depois da próxima esquina. Você abre os olhos lentamente. A fogueira na frente do açougueiro está pequena, reduzida a brasas que brilham como olhos cansados observando a madrugada. O homem continua falando, mas sua voz parece distante agora, como se estivesse atravessando um corredor longo e acolchoado. É assim que é a vida aqui, diz ele, ajeitando o avental manchado. A gente aprende a valorizar cada pequena coisa. O calor de um fogo, a companhia de um gato, uma refeição que não tenta te matar. E quando algo estranho acontece, bem, você apenas segue em frente. Sempre seguimos. O gato cinzento passa entre suas pernas e miados preguiçosos ecoam pelo ambiente silencioso. A vila adormeceu horas atrás, como se fosse uma criatura gigante respirando devagar. O vento sopra pela porta aberta, trazendo cheiro de madeira úmida e poeira antiga. Quando você se levanta, o açougueiro levanta também. Vai voltar? Ele pergunta sem emoção, como se estivesse falando sobre o clima. Você não sabe ao certo. Talvez volte, talvez não. Talvez tudo isso nem seja real. Mas sua cabeça balança afirmativamente, como se seu corpo respondesse por você. Ele dá um pequeno sorriso. O único que você viu nele até agora. Então vá, a madrugada não espera. Ao sair, o frio da noite te abraça com força. O céu está límpido, mas as estrelas parecem mais distantes do que antes. Você passa pela rua estreita, a mesma por onde chegou. As casas rangem ao sabor do vento. Uma lamparina balança em silêncio, jogando luzes dançantes pelas paredes tortas. Lá dentro, as famílias dormem encolhidas sob cobertores ásperos, agradecendo por sobreviver a mais um dia. O ar está tão quieto que seus passos parecem altos demais. Você tenta caminhar mais leve, quase flutuando, para não quebrar a calma frágil desse mundo. A neblina sobe lentamente do chão, como um véu branco e melancólico. Tudo parece mais suave, mais lento, como se o tempo estivesse cansado. Então você percebe, a vila inteira, cada pedra, cada porta, cada fio de fumaça, parece estar se despedindo de você. Ao chegar à entrada da vila, você olha para trás. Nada se mexe. Nenhuma figura nas janelas. Nenhuma porta se abre. Nenhum sussurro. Só o silêncio. E ainda assim, você sente que está sendo observado. Não com medo, mas com uma curiosidade afetuosa, como quem vê um amigo ir embora. Você respira fundo. O cheiro da madeira queimada e da terra fria invade seus pulmões pela última vez. E então, você fecha os olhos. Por um instante, tudo some. A vila, o frio, a névoa, a história. Tudo. Quando você abre os olhos de novo, não há mais pedras no chão. Não há casas tortas, não há poço, nem fogueira, nem gato. Há o tecido macio do seu lençol roçando na sua pele. O cheiro familiar do seu travesseiro, o brilho fraco do relógio digital no criado mudo. Você está de volta. O quarto está silencioso, exceto pelo leve chiado do ar-condicionado. Um barulho que, até ontem, você nem percebia. E agora, ele soa como música. Você olha para as mãos. Estão limpas, sem feridas, sem poeira medieval. Seu corpo está quente, confortável, inteiro, sem pulgas, sem doenças improváveis, sem o risco de perder um dedo por acidente culinário. Seu colchão, seu colchão, ele nunca pareceu tão macio. É nesse momento que você percebe. A vida moderna, com toda a sua correria, com seus boletos, notificações e filas intermináveis, ainda é um oásis de conforto se comparada à brutalidade silenciosa daquela época. Você poderia ter acordado com o sino da igreja te chamando para limpar estábulos. Ou ter passado a noite com fome, abraçado a um cobertor que nunca viu sabão. Ou ter morrido por causa de um simples corte no dedo. Mas não. Você acordou aqui, no presente, na segurança do agora, onde você tem água quente, comida que não tenta te matar, e um travesseiro que provavelmente tem mais espuma do que o castelo inteiro tinha de conforto.
Aquele mundo medieval foi duro, frio, implacável. Mas talvez, por algumas horas, ele tenha servido para algo. Ele te fez ver a beleza do que você tem hoje. Você não sabe se realmente viajou no tempo, ou se sua mente apenas caminhou por mares profundos enquanto seu corpo descansava. Mas sabe que voltou diferente, mais leve, mais grato. Você fecha os olhos novamente. A respiração desacelera. O corpo afunda no colchão. A consciência começa a se dissolver no silêncio. E à medida que o sono se aproxima como uma manta quente, uma última lembrança cruza sua mente. O sorriso discreto do açougueiro. Como se dissesse, volte quando quiser. A madrugada sempre tem mais histórias. E então, você dorme. Profunda, tranquila e completamente.